paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Esse texto é escrito pelo pastor Natalino das Neves. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O temor a Deus é o caminho da santificação. E na aula de hoje a nossa abordagem passa pelo livro de Eclesiastes. E eu espero muito que o Senhor Jesus traga clareza para você através dessa ministração. Que você seja uma bênção na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, onde essa lição está alcançando você. Coloca aí o nome da tua igreja. Eu quero te conhecer em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa para você disponível aqui no canal, disponível exatamente no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. É muito fácil, é só você navegar no @Janderson Nascimento. Esse é o nosso canal e temos propostas maravilhosas para poder te ajudar. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho tudo isso preparado para você através do Facilita EBD, a nossa plataforma. Você tem acesso, por exemplo, ao esboço da aula que eu preparo, com todos os argumentos, versículos a mais, além da lição. Você encontra também o nosso PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para dinamizar as tuas aulas. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem direito a esses benefícios, além do que recebe alguns bônus. Que bônus são esses? O nosso workshop de pregação, que é muito bom, são aulas maravilhosas para poder te edificar. O nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que vai te ajudar muito a entender a dinâmica da EBD. E além do que, o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Vale muito a pena, nossa assinatura ela é trimestral, está aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fique à vontade para poder analisar. Que Deus te abençoe. Vamos deixar então de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Esse texto ele é escrito pelo pastor Natalino das Neves. É muito importante nós observarmos também a proposta da aula de hoje. A aula de hoje é a lição de número 3. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o temor ao Senhor é o caminho da santificação. A nossa abordagem bíblica de hoje passa por um panorama bíblico entre o texto de Eclesiastes. Então vale a pena a gente observar isso e eu vou trazer muitas dicas para você. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para você. A primeira delas é o texto principal, e vale a pena você ler o texto principal, que se localiza em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Leia também o resumo da lição em sala de aula com os teus alunos. É importante você fazer isso até mesmo para demonstrar um norte na tua aula. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje está localizada no texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao 14. Dica básica: lê esse texto com os teus alunos compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Ah, não se esquece,
Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Então, toda terça, com antecedência, eu estou postando aula para você ter acesso ao nosso material, se organizar e também realizar um trabalho extraordinário na escola bíblica dominical da tua igreja. A palavra temor é um substantivo da língua portuguesa que traz essa ideia de temer, sentir medo, receio, de ter o cuidado ou pavor com alguma coisa. Porém, quando nós estudamos, biblicamente falando, esse sentido de temor, nós entendemos que essa palavra temor, ela se encaixa exatamente nesse sentido de respeito, de honra e de consideração com as coisas do Senhor. É claro que o sentido impregnado dessa palavra traz muita ligação com a palavra medo, mas nós precisamos também entender que essa ideia de temor se encaixa também com a ideia de respeito, de trabalhar exatamente na consideração por alguém. Isso é importante ser levado em consideração também por você. A exemplo, o temor também está interligado com essa ideia de obediência, de obedecer a alguém, por respeito e consideração. Ela acaba trabalhando em respeito e em consideração a alguém que é superior. No sentido bíblico, nós já entendemos que essa ideia está interligada com o nosso temor ao Senhor, com o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa admiração ao Senhor. A própria Bíblia destaca que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ler isso em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Então, dentro da Bíblia, você vai se identificar com essa verdade que traz exatamente esse sentido de respeito, de consideração, de reverência, de obediência ao Senhor. Não no sentido de ter medo e pavor. O sentido de ter medo e pavor sobre o Senhor é somente no sentido quando você peca, está distante do Senhor, está andando pelos teus próprios caminhos. Mas mesmo assim, o próprio Deus trabalha para que você então reconheça o seu amor diante desse temor. Dentro da palavra, nós também entendemos muito bem que essa ideia de temor traz alguns esclarecimentos. Conforme a Bíblia, você vai perceber que esse temor está interligado com o amor perfeito do Senhor. E esse amor perfeito do Senhor lança fora, então, todo o medo. Você pode observar o texto também junto com os teus alunos, de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Então, nós vamos perceber que há diferentes tipos de temor. O temor da obediência, o temor da consideração, do respeito, da reverência e o temor do pavor, do medo. Então, hoje nós vamos observar muito bem, à luz da palavra, analisando o texto de Eclesiastes, conforme a abordagem do pastor Natalino das Neves, sobre essa perspectiva do verdadeiro temor ao Senhor. Esse verdadeiro temor ao Senhor desfruta da paz, da alegria, da bondade do Senhor, dos benefícios e bênçãos que o Senhor tem. Não é um sentimento de desconfiança, de medo diante do Cordeiro, mas é um sentimento muito bem de respeito, consideração e honra ao Senhor. O Evangelho ele acaba trazendo para nós exatamente essa ideia de temor. Quando você pega a abordagem do Evangelho, você percebe que esse temor é exatamente algo que te interliga com o Senhor, algo que te faz olhar para a graça de Deus e perceber que nós não somos merecedores dessa graça. Essa graça agora que nos ajuda corajosamente a servir ao Senhor em temor, em respeito, em consideração. Então, quando nós estamos em Cristo, a ideia de temor é totalmente diferente. A ideia de temor, ela está interligada com obediência, com respeito, com honra, com a graça de Deus, em servir ao Senhor, em adorar a Deus em qualquer circunstância. Já a ideia de temor fora da presença de Deus já traz essa ideia de ser algo horrível, ser algo que te causa pavor, pânico e medo. Mas nós precisamos entender também, à luz da palavra, que o nosso Deus ele trabalha muito bem, julgando tanto aquele que é servo e serva de Deus, como também aquele que não é. Já você que está em Cristo, servindo ao Senhor em temor, o teu julgamento
é um julgamento de paz, de bondade, porque você está em obediência. Quando você não está em Cristo, é um julgamento de juízo. E esse julgamento de juízo causa, sim, medo e pavor. Então, dentro da palavra, nós vamos observar hoje, a partir da leitura de Eclesiastes, especialmente essa abordagem de temor, e eu espero muito contribuir com você, para que você possa entender que Deus é o teu amigo. Que essa ideia do sentido de temor está interligada à obediência, ao serviço, ao amor a Deus, à gratidão pela graça de Deus. E que isso possa te edificar. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está sendo edificante para você, por gentileza, deixa teu comentário, teu likezinho, se inscreve no canal aí, coloca de onde você está assistindo a gente. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o temor ao Senhor. Eu gosto de ler uma passagem bíblica antes de entrar diretamente no primeiro subtópico, e você pode fazer isso também. Leia a passagem bíblica de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. É importante você ler esse texto com os teus alunos. E o primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, trata então sobre o seguinte assunto: o temor ao Senhor, ou temer ao Senhor, não é ter medo. Então é essa abordagem que nós estamos trabalhando com você. Que essa ideia de temer ao Senhor é uma ideia de obediência e não uma ideia de prática de medo e pavor. Conforme o pastor Natalino das Neves, o autor da lição, ele destaca que o temor ao Senhor, ele é o caminho dessa comunhão e dessa intimidade com o Todo-Poderoso. A partir da abordagem do Russell Champlin, ele destaca que o temor a Deus, ele é mais do que apropriado para o nosso caminho com Jesus. Você pode ler o texto bíblico de Isaías, capítulo 8, versículo 13. Vejamos então algumas considerações e algumas verdades sobre o verdadeiro temor a Deus. E você pode tomar como nota isso. Primeiro, o temor a Deus, ele é digno e ele está apropriado por quê? Porque Deus, ele é o autor do nosso temor. E esse temor está interligado com o sentido de obediência e de adoração. Jeremias 32, versículo 39, você pode ler esse texto. O temor a Deus também consiste exatamente no ódio contra o mal, ou seja, quando você teme ao Senhor e respeita ao Senhor, você então tem o ódio contra o mal. Isso está descrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Você percebe que nesse temor a Deus, conforme a Bíblia, você pode tomar como nota isso também, está interligado à sabedoria de Deus. Então, quando você teme a Deus em obediência, a sabedoria também repousa sobre você. Jó, capítulo 28, versículo 28, Salmo 111, versículo 10. Você pode perceber também que o temor ao Senhor, ele é um tesouro para os santos. Então, o temor a Deus, a obediência a Deus é um tesouro. Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Esse temor ao Senhor também serve de força para você que serve a Deus. Isso está escrito lá em Salmos 22, versículo 23, vai descrever isso para você. Você percebe também que o temor ao Senhor, melhor dizendo, trata então com esse algo que é inspirado na sabedoria de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Ele demonstra então essa grandeza de Deus, porque nos inspira agora a temer ao Senhor. Então, quando nós olhamos para Deus, vemos a sua grandeza, por meio da sua grandeza, nós agora somos inspirados a temer a Deus. Isso está em Deuteronômio 10, 12. O temor do Senhor também conquista o perdão divino. Se nós precisamos do perdão de Deus, então devemos temê-lo. Isso está em Salmos 130, versículo 4. Nós também tememos ao Senhor por causa das suas admiráveis obras. E essas admiráveis obras partem então da nossa adoração a Deus. Então, quando a gente teme, a gente sabe a grandeza de Deus e a gente passa a adorar ao Senhor. Você pode ler Salmo 5, versículo 7. O temor ao Senhor também faz parte exatamente desse serviço que nós prestamos a Deus. Esse temor está interligado com obediência, como estou descrevendo para você. Hebreus capítulo 12, versículo 28 também descreve isso. O temor ao Senhor também, já para você definir em sala de aula, inspira pessoas ao governo, inspira pessoas a um governo justo, inspira pessoas a uma liderança justa. Esse temor ao Senhor é exatamente algo que você presta conta para Deus.
Você pode observar o texto também de 2 Samuel 23:3. E o temor ao Senhor, para você tomar também como nota, ele influencia você nesse aperfeiçoamento da tua vida cristã. A cada dia você quer ser santo, você quer servir a Deus porque você teme e obedece o Senhor. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Eu espero muito estar ajudando você através dessas notas e através disso você também pode compartilhar esses textos com os teus alunos e que Deus abençoe você também. O segundo subtópico, então, já avançando, trata então sobre outro argumento importantíssimo. O temor ao Senhor define a quem a pessoa serve, ou seja, temer define muito bem a quem você está servindo. O temor a Deus define que você serve a Ele ou não. Para o pastor Natalino das Neves, o autor da lição, ele destaca que aqueles que temem ao Senhor não se preocupam em agradar aos homens, mas se preocupam sim a obedecer ao Senhor e a receber a aprovação de Deus. E não a aprovação humana, mas sim a aprovação do Senhor, porque ele teme ao Senhor. Ele anda conforme a palavra do Senhor. O Russell Champlin ainda destaca de forma bem legal para você tomar como nota aí, que o temor ao Senhor, ele reside então no ser humano. Temer reside então na nossa alma. Mas esse temor, ele pode ser trabalhado nesse temor de obediência ou no temor de pavor. Nós estamos escrevendo para você o temor de obediência. Esse que é o sadio, de respeitar o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor agradam ao Senhor. Isso está em Salmo 147, versículo 11. Deus, ele se compadece daqueles que temem a sua vontade. Deus, ele se agrada, ele volta o seu olhar para aqueles que são obedientes. Salmo 103, versículo 13. A Bíblia também descreve que aqueles que temem ao Senhor são aceitos pelo Senhor por serem fiéis a Ele. Fiéis ao quê? Fiéis à sua palavra. Isso está em Atos 10:35. Você pode ler também esse texto. Aqueles que temem ao Senhor recebem do Senhor, então, da parte de Deus, a misericórdia de Deus. Isso está em Salmo 103, versículo 11. Pois confiam, então, em Deus. Leia Salmo 115, versículos 11 também. Dentro da Bíblia, você vai perceber que aqueles que temem ao Senhor, eles se afastam do mal. Se afastam do pecado, das depravações, daquilo que é distorcido, daquilo que não está conforme a Bíblia. Isso está em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Aqueles que temem ao Senhor têm, então, comunhão com aquilo que é santificado, com aquilo que agrada a Deus. Você pode perceber porque as suas atitudes são atitudes que glorificam a Deus. Leia o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Aqueles que temem ao Senhor cumprem, então, todos os desejos de Deus, conforme a palavra. Isso está em Salmos 145, versículo 19. E a vida deles é prolongada na terra. Então, aquele que teme ao Senhor tem a vida prolongada. Provérbios 10, 27. Então, dentro da Bíblia, você vai ver diversas passagens bíblicas sobre os benefícios que nós podemos receber de temer a Deus, de obedecer ao Senhor. E que você também obedeça ao Senhor. Tema a Deus de todo o teu coração e que essa palavra possa estar edificando você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e para ela já no início desse trimestre. Que Deus abençoe você. Vamos então para o terceiro subtópico deste primeiro ponto, que trata sobre o temor do Senhor. Exige então intimidade com Ele. O temor ao Senhor vai exigir de você intimidade com Deus, busca da presença de Deus. Colocar a tua vida na direção do Senhor, e isso está pautado na Escritura, na palavra. Então nós estamos trabalhando a nível de introdução, já nesse primeiro ponto, a definição dessa ideia temor conforme a Bíblia com você. E essa ideia de temor trabalha muito bem essa perspectiva de intimidade com Deus. O pastor Natalino das Neves, o autor da lição, também comenta que nós não devemos trocar a nossa intimidade com Deus, nesse temor de servir ao Senhor em obediência, por prazeres momentâneos. Há um perigo terrível quando você faz essa troca. E você tem uma base bíblica em Tiago, capítulo 4, versículo 8. O Russell Champlin, ainda definindo essa palavra temor, ele diz que temor a Deus, ou temer ao Senhor,
é exatamente uma virtude. E todos os homens deveriam orar a fim de temer a Deus e colocar esse temor em prática, porque isso é visto como uma virtude bíblica. Salmos 86, versículo 11, destaca isso para a gente. O temor a Deus, ele é exibido, então, na nossa vida e conduta cristã. Então, na nossa prática diária, na nossa intimidade, esse temor deve ser visto também como nossas atitudes diárias de servir a Deus. Colossenses 3:22 também destaca isso. Nesse temor, nós demonstramos então a nossa intimidade, o nosso amor, a nossa perspectiva de servir a Deus. E esse temor também demonstra a nossa vida espiritual. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, também dá base para isso. O temor a Deus é exatamente algo que nós devemos manter em constância no nosso coração. Deve estar constantemente no teu coração, em servir a Deus, em adorar ao Senhor. E como você pode demonstrar esse sentimento em constância? Digamos, você tem acesso às páginas da internet, mas você não acessa determinados sites deturpados porque você teme ao Senhor. Você tem acesso a determinados conteúdos, mas você não acessa esses conteúdos porque você teme a Deus. Você tem acesso ao pecado, mas você não se lambuza, não se contamina com o pecado porque você teme a Deus. Você pode ler Deuteronômio 14:23 e Provérbios 23:17. É por isso que nós devemos ensinar diariamente esse caminho da santificação através do temor ao Senhor. Você pode ler a passagem bíblica de Salmos 34, versículo 11. Então, dentro da Bíblia, nós vamos perceber que há vantagens de servir a Deus. Observe Provérbios 15:16. E essas vantagens são diferentes desse temor que os ímpios sentem. Aqueles que estão afastados do Senhor sentem então essa ideia de pavor, de medo, de pânico. Mas aqueles que estão no Senhor sabem que é obediência, sabem que é adoração, sabem que é intimidade com o Senhor. Por isso nosso caminho deve ser esse. Salmos 36, versículo 1, destaca isso pra gente. Eu espero estar definindo isso para você, comentando passo a passo para te trazer clareza, ideias diferentes, para você também aplicar na tua aula e ser um instrumento de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos abordar agora aquilo que eu disse para você a nível de introdução. Vamos trabalhar muito bem sobre o livro de Eclesiastes. E o segundo ponto trabalha o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Leia uma passagem bíblica que se localiza agora em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 com os teus alunos. E avançando, vamos então agora para o primeiro subtópico desse segundo ponto, que trata sobre Eclesiastes, um livro poético e de sabedoria. Nesse primeiro subtópico, eu vou trazer a definição e a organização toda do livro de Eclesiastes com você. É muito importante você tomar como nota isso. Se você não tem tempo para tomar como nota, eu tenho tudo isso já escrito e organizado para você no nosso site Facilita EBD e aqui no link na descrição para quem se torna assinante do nosso site. Que Deus possa abençoar você. O pastor Natalino Nas Neves destaca nessa abordagem, tratando especialmente sobre o livro de Eclesiastes, descrevendo que o livro de Eclesiastes traz para nós orientações para a nossa vida e caminhada cristã. É claro que nós vamos observar muito bem a definição desse livro Eclesiastes. O livro Eclesiastes ele está localizado dentro da Bíblia na classificação de livros poéticos. Na classificação dos livros poéticos, nós entendemos muito bem um conjunto de textos. Vamos observar isso aqui com você. Primeiro, nós precisamos analisar contigo a abordagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na nossa abordagem, nós temos então na Bíblia cristã 5 conjuntos, 5 blocos. Nós chamamos isso de blocos teológicos, ou seja, 5 conjuntos. Nesse primeiro conjunto, nós vamos encontrar então o Pentateuco. Quem é que entra aqui? Os textos de Gênesis a Deuteronômio. No segundo conjunto, nós vamos encontrar os livros históricos de Israel. Nesses livros históricos, você vai encontrar agora os livros de Josué ao texto de Esther. São 12 livros. E no terceiro conjunto, que é o que nós estamos analisando hoje, nós vamos encontrar os livros poéticos.
Os livros poéticos se iniciam então no texto de Jó e vão finalizar em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Dentro desse texto, dentro desse conjunto, nós vamos encontrar então o texto de Eclesiastes, que traz essa poesia sapiencial. Essa poesia sapiencial é um estilo poético do sentido do Antigo Testamento. Depois desse bloco, nós vamos ter o bloco dos profetas maiores, que se iniciam então em Isaías e vai até Daniel, e por último, o bloco dos profetas menores, que não é o caso da aula de hoje, que se inicia então em Oséias e vai até Malaquias, são 12 livros. Somando ao todo, são 39 no Antigo Testamento. O texto de Eclesiastes ele é conhecido no hebraico pela palavra kohelet, que traz essa ideia de o pregador, ou então no sentido de orador da assembleia, aquele que está trazendo uma fala. Na Septuaginta, ele passou a ser chamado de Eclesiastes. E um detalhe interessante, esse texto também ele é escrito por Salomão, essa ideia de uma perspectiva que ele traz sobre a abordagem do temor a Deus e a futilidade das coisas dessa vida. Então, nesse texto nós vamos observar essa relevância de servir a Deus. Eclesiastes também, ele contém alguns materiais que são difíceis de interpretação. Então, olhar para Eclesiastes é olhar com muito cuidado, porque em Eclesiastes nós encontramos muito conteúdo e nesses conteúdos nós precisamos então trabalhá-los para expor então esse texto. Esse texto ele é escrito por Salomão e ele tem o objetivo de dirigir um discurso àqueles que faziam parte de uma assembleia. Por isso que traz essa ideia do sentido da palavra Eclesiastes, kohelet, que traz esse sentido de orador, de pregador da assembleia. Uma verdade que nós vamos encontrar dentro do texto de Eclesiastes também, que é fundamental, é que o autor de Eclesiastes descreve muito bem essa expressão debaixo do sol. Nesse sentido de descrever que todos estão debaixo do mesmo sol. E no texto também ele vai relatar algo que nós estamos trabalhando hoje com você, o sentido de servir a Deus, de temer ao Senhor. E nesse sentido agora você percebe que o texto se encaixa também com o nosso período, com esse período pós-moderno onde nós vemos as futilidades das coisas da vida e ele relata agora uma mensagem que se encaixa também no nosso padrão, em descrever que tudo é passageiro, mas o temor ao Senhor ele deve permanecer. O temor a Deus é o caminho da sabedoria. Sobre a autoria do livro, nós precisamos entender que a autoria já é descrita no próprio primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Existem duas opiniões a respeito da autoria do texto de Eclesiastes. A autoria que é contrária à autoria de Salomão e a autoria que é favorável a Salomão. A autoria que é contrária, ela é contrária por alguns fatores. O primeiro fator é que as declarações sobre a autoria de Salomão, por muitas pessoas, são consideradas então ilegítimas. A segunda é que o autor sagrado, que possivelmente poderia ser um admirador de Salomão e por isso atribuiu a autoria do texto a Salomão. A terceira é que existe aí uma possibilidade de ser um autor posterior dos dias de Salomão para descrever então tudo aquilo que ele viveu e colocar como autoria de Salomão. E existem alguns argumentos ali que são muito parecidos com o texto de Provérbios, por isso acredito que é uma compilação de Provérbios e por causa disso colocaram então a autoria de Salomão nesse texto. Por isso essas visões são contrárias. Nós não acreditamos assim, tá? Nós acreditamos na autoria favorável de Salomão. Na autoria favorável, você percebe que o próprio texto relata que foi Salomão que escreveu. Isso está registrado em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Eclesiastes 1, 12 e 13 também relata isso, descrevendo que foi o próprio Salomão. Você pode ler esses textos. Esses textos também descrevem que essas declarações são falas diretas de Salomão. É outra consideração que nós podemos levantar. Eclesiastes 1,16, Eclesiastes 2, do 3 ao 6 e Eclesiastes 2, 7 e 8 também relata essa autoria favorável de Salomão. Outra base, outro
trecho que você vai perceber com autoria favorável de Salomão está em Eclesiastes 9:17 até o capítulo 10, versículo 20, onde você vai ver muitos provérbios de Salomão ali se encaixando especialmente nessa autoria. Então você percebe, em quarto lugar, também essa autoria que é ímpar. E aqui no texto nós vamos perceber que esse texto é de Salomão e há uma riqueza teológica muito profunda em apresentar esse princípio do temor a Deus. Já nesse primeiro subtópico, estamos apresentando essa definição do texto com você. Avançando agora, nós vamos para o segundo subtópico, que trata sobre a estrutura do livro de Eclesiastes. Nessa estrutura, eu espero definir com você de uma maneira bem clara para que você possa utilizar esse material em sala de aula e edificar vidas para a glória de Deus. Para o pastor Natalino das Neves, o autor da lição, ele destaca que além do texto de Eclesiastes apresentar esse sentido de obediência, de temor ao Senhor, o texto também apresenta conselhos para uma vida que agrada a Deus. Aqui está interligado o sentido de temor e obediência ao Senhor. E aí, quando nós estudamos então a data e o propósito do livro de Eclesiastes, descobrimos muito bem que o texto de Eclesiastes aponta para nós relatos que estão interligados ao período de Salomão, por cerca de 970 a.C. até 930 a.C. O texto, então, ele traz essa ideia daquele pregador que é sábio, que traz uma narrativa, especialmente de um conselho. É claro que o texto também traz uma profunda escrita depressiva. Como assim? Essa ideia de alguém que está vivendo a futilidade da vida e está vendo que isso não vale a pena. O livro também é uma oportunidade para nós que somos cristãos trazermos especialmente para a nossa vida cristã uma reflexão que não há sentido algum nas coisas que são passageiras, mas a nossa vida agora precisa ser uma vida guiada pelo temor ao Senhor e uma vida guiada pela presença de Deus. O pregador, então, que é o autor desse texto, ele destaca de forma especial que a nossa vida agora deve ter nesse sentido uma fé única e verdadeira em Deus. E essa fé única e verdadeira em Deus deve ser sim esse valor que nós precisamos colocar em primeiro lugar no nosso coração. Não algo passageiro e algo que é fútil dessa vida, mas deve ser algo temporário no nosso coração, deve ser algo que permanece. E aí, quando nós estudamos especialmente a estrutura do livro de Eclesiastes, nós trazemos então a seguinte definição. Você pode dividir o livro de Eclesiastes da seguinte maneira com os teus alunos. Em primeiro lugar, a estrutura do livro, ela vai demonstrar a vaidade sobre todas as coisas. Isso está no capítulo 1, versículos 1 ao 3. Depois, você vai perceber o pregador demonstrando muito bem no texto, e a segunda divisão do livro de Eclesiastes demonstra então essa demonstração da vaidade. Isso vai começar no capítulo 1, versículo 4 e vai até o capítulo 3, versículo 22, uma sequência de demonstrações de vaidades da vida. Você vai ver ele demonstrando a vaidade sobre todas as coisas, ele vai demonstrar também o mal e os seus resultados, ele vai descrever especialmente a inutilidade do lucro, que é passageiro, ele vai demonstrar especialmente que a morte está presente também para todos. E isso aqui é descrito nessa sequência de vaidades que o próprio Salomão apresenta para a gente. A terceira divisão, então, do livro de Eclesiastes se localiza no capítulo 4, versículos 1 até o capítulo 12, versículo 8, aonde o próprio autor vai demonstrar especialmente um desenvolvimento mais detalhado sobre as coisas que são passageiras. Nesse desenvolvimento, ele então vai mastigar tudo isso capítulo a capítulo com você, onde ele vai demonstrar as injustiças dessa vida, as riquezas para que elas servem, onde ele vai demonstrar especialmente essa visão, na sua divisão, que o homem, então, ele pratica coisas que são inúteis e por isso agora ele deve voltar o seu coração para temer ao Senhor. Ele traz ilustrações sobre a vaidade, ele procura demonstrar que os jovens, então, precisam respeitar os idosos e a finalização do livro está lá no capítulo 12, versículos 9 ao 14, onde ele traz uma conclusão. E nessa conclusão ele aponta sobre esse sentido de temer a Deus, esse sentido de servir ao Senhor. Essa é a divisão básica do texto de Eclesiastes. Eu espero muito estar contribuindo com você a respeito disso.
O terceiro subtópico, já avançando contigo, trata então na nossa lição sobre o seguinte argumento: alguns temas dos capítulos 5 ao 11 de Eclesiastes. Agora, nós vamos estudar com você de forma mais profunda esses temas que são apresentados do capítulo 5 ao 11 do texto de Eclesiastes como proposta do autor da lição, o pastor Natalino das Neves. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele aponta uma série de conselhos que o próprio Salomão apresenta entre os capítulos 5 ao 6. A nossa abordagem de hoje é até o 11, mas nós vamos sinalizar alguns para você, conforme a própria lição apresenta para a gente. Esses conselhos são conselhos, então, para uma vida que agrada a Deus. Em primeiro lugar, você vai perceber o sentido de temer ao Senhor, guardar a sua boca e os seus pés quando estiver diante do Senhor em respeito e reverência a Deus. Está lá no capítulo 5, versículo 1 ao 7. Você vai perceber também outro conselho que ele dá, que é o cuidado ao amor ao dinheiro. Isso está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. E o cuidado, então, com a cobiça. Isso está em Eclesiastes, capítulo 6, versículos 7 e 9. Então, você vai perceber que o autor de Eclesiastes dá diversos conselhos, e esses conselhos agora são conselhos para uma pessoa ter uma vida justa, que agrada a Deus, conselhos pessoais, conselhos que possivelmente ele próprio experimentou. E nesse sentido, nós vamos perceber que o próprio pregador, que é o autor do texto, que é Salomão, ele apresenta muito bem esse sentido de ter uma vida que teme a Deus e uma vida que está em pecado, uma vida que está afastada de Deus. E as nossas atitudes apresentam então a nossa moralidade diante do Senhor. Os 7 primeiros capítulos de Eclesiastes, e aí eu vou definir com você, apresenta para você uma vida que demonstra essa busca por uma satisfação. Se você pega o texto de Eclesiastes, capítulo 1 ao 7, você vai perceber nesse tema voltado desses capítulos, uma vida que busca então essa satisfação pessoal. E agora, nessa satisfação pessoal, o Salomão aponta o sentido de temer ao Senhor e tomar cuidado em colocar o seu coração diante das coisas dessa vida. Quando você pega agora essa abordagem de Salomão, ele também demonstra esse sentido de os descobrimentos científicos, está lá no capítulo 1, versículos 10 ao 11. Ele demonstra a filosofia dessa vida, está lá no capítulo 1, versículos 13 a 18. Ele demonstra então essa alegria, capítulo 2, versículo 1. Ele demonstra então uma vida que se dá ao álcool, ele fala que isso é um perigo. Isso está em Eclesiastes 2, 3. Ele demonstra muito bem uma vida que se dedica à arquitetura, à busca de bens. Ele apresenta tudo isso nessa sequência de capítulos que estamos apresentando para você. E também nós percebemos que a abordagem de Salomão também descreve muito bem essa inclusão desses capítulos. Quando você pega agora os capítulos 8 ao 9, você vai perceber que o próprio Salomão descreve que não há nenhum propósito nessas coisas que ele tanto experimentou, na arquitetura, na filosofia, na vaidade dessa vida, mas ele apresenta o propósito de temer ao Senhor. Tudo isso que ele experimentou, no capítulo 1 ao 7, ele descreve isso para você. No 8 e 9, ele então vai apresentar isso como futilidade da vida, e o princípio fundamental é temer ao Senhor. Dos capítulos agora 8 ao 12, ele também descreve outra seção, que são sugestões que ele está dando. E essas sugestões que ele está dando são sugestões que levam a pessoa agora a ter um caminho que serve ao Senhor e ter uma intimidade profunda com Deus, que é a ideia da aula de hoje, essa intimidade de buscar ao Senhor. E buscar especialmente as coisas dessa vida pode lhe causar males, porque é passageiro e não trazem nenhum benefício para o homem. Mas quando você busca temer ao Senhor e recebe então esse aconselhamento, é isso que Salomão faz nesses últimos capítulos, do 8 ao 12, ele descreve muito bem que essa juventude, ela agrada a Deus, porque essa juventude agora está se colocando à disposição do Senhor. Capítulo 12, versículo 1. Essa juventude agora, ela está debaixo da obediência, debaixo do temor, porque agora serve à vontade de Deus. Capítulo 12, versículos 13 ao 14. Então, toda a definição de uma forma prática com você percebe que o texto de Eclesiastes aponta para você especialmente o sentido de temer ao Senhor em todo o seu núcleo. Eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, se você pode, posta esse vídeo aí nas tuas redes sociais e envia para alguém.
se inscreve, deixa o likezinho, porque ajuda muito a gente aqui no canal também. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: o temor a Deus dá sentido à vida. Leia uma passagem bíblica que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 33. É muito importante você ler esse texto. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o que dá sentido à vida é o temor ao Senhor. Para o pastor Natalino das Neves, ele destaca que o desejo do crente deve ser então voltado para aquilo que não é transitório, o sentido então do texto de Eclesiastes, mas deve ser voltado para aquilo que é eterno, para aquilo que está interligado em Deus, na direção de Deus. O temor ao Senhor, então, é o princípio da sabedoria. Você vai perceber isso em toda a linguagem de Salomão. Provérbios 9:10 dá essa abertura para a gente. E nessa abertura bíblica, nós entendemos agora, como igreja do Senhor, que nós então devemos temer ao Senhor em serviço, intimidade, lançando em fora então todo o medo, todo o pavor, porque agora nós estamos em obediência a Deus. A Bíblia destaca para você que o medo implica então essa ideia de castigo. O medo demonstra que o amor não foi aperfeiçoado, mas quando você teme, então esse amor agora ele é aperfeiçoado porque nós cremos naquele que primeiro nos amou. Isso está em 1 de João, capítulo 4, versículos 18 e 19, e também vai demonstrar isso para você em Apocalipse, capítulo 21. Você vai perceber que esse amor de Deus é demonstrado especialmente pela graça de Deus. O castigo que estava sobre nós caiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Esse castigo agora foi demonstrado em Jesus pela justiça de Deus. E Jesus agora nos amando, ele então demonstra agora o caminho do temor a Deus. E nesse sentido de temor a Deus, nós entendemos que em Cristo agora nós estamos livres de todo pavor e medo. Mas em Cristo agora nós temos que seguir a obediência ao Senhor. É muito certo que quando nós cremos em Jesus agora nesse sentido bíblico, nós entendemos que aquilo que estava destinado para você, que era a morte eterna, por causa de Jesus e por causa desse sentimento de temor e servir a Deus agora, a partir da leitura de Eclesiastes, você então tem a oportunidade agora de seguir a Cristo de todo o teu coração, como está escrito nessa liberdade que Deus nos dá em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Sim, nós cremos nisso. Nós cremos e amamos ao Senhor verdadeiramente porque esse amor de Deus agora nos liberta então de todo o medo, de toda a depressão, de toda a angústia, de todo o pavor. E esse amor a Deus agora nos traz para algo que é maravilhoso, que é o princípio da sabedoria. Provérbios 15, 33. Traz então essa abertura da vontade de Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Traz então esse arrependimento dos nossos pecados. Jó 28, 28. Também demonstra muito bem esse desejo de servir a Deus de todo o coração. Então olhar para Eclesiastes é descobrir esse caminho da sabedoria que te leva para uma santificação e esse serviço a Deus. Avançando, o segundo subtópico então desse terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: o caminho da santidade e o tempo. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele descreve que o autor de Eclesiastes teve muitas oportunidades da vida, mas aproveitou tudo isso de maneira errada. Em Eclesiastes está escrito que de tudo que se tem ouvido, de suma em resumo, temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos e servir ao Senhor de todo o seu coração. Você pode ler Eclesiastes 12, 13. O temor ao Senhor é especialmente essa maneira de descrever em nossos corações esse sentido de reverência a Deus, de admiração, de respeito. Não ao sentido de pavor. Nesse sentido, então, de temor, nós descobrimos que a verdade do Senhor, ela apresenta especialmente esse conforto do Espírito Santo em nossos corações, na nossa vida diária, no nosso sentimento pessoal. Você pode ler Atos 9:31 e você pode ler Atos capítulo 2, versículo 43, capítulo 5 de Atos, versículo 11, Atos 19, 17. Você vai perceber que a nossa fé ela não é temporária, mas é uma fé que está fixa no nosso coração pelo sentido do temor ao Senhor. Quando nós observamos especialmente
essa visão, nós percebemos muito bem que os nossos pensamentos, que a nossa vida é uma vida que deve ser guiada pelo Senhor de todo o nosso coração. As nossas batalhas diárias, as nossas questões pessoais, são questões então que nos ajudam agora a admirar o Senhor em todo o seu ser. E assim nós aceitamos então, na medida do possível, a graça de Deus. Nós não somos detentores então de toda a razão, mas quando nós buscamos então a sabedoria de Deus, nós buscamos então essa maravilha de Deus para o nosso coração. Daí esse sentido de temer ao Senhor, daí esse sentido então de doar o nosso coração ao Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. E nesse princípio da sabedoria nós descobrimos que tudo aquilo que a gente vai fazer deve ser algo para agradar a Deus, deve ser algo para exaltar ao Senhor. Isso traz uma perspectiva de vida muito grande e também maravilhosa para o nosso caminhar em Jesus. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico trata então, nesse terceiro ponto, sobre o seguinte argumento: quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. Segundo o pastor Natalino das Neves, esse caminho da santidade produz então no cristão esse desejo de ser diferente. E esse desejo de ser diferente então te ajuda a reconhecer a salvação em Jesus que habita agora em você. Na Bíblia, nós vamos aprender muito bem que as pessoas que temeram ao Senhor são pessoas, então, que servem a Deus de todo o seu coração. Você vai perceber, por exemplo, aquele que teme a Deus é uma pessoa, então, que está debaixo da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Quando você está temendo ao Senhor por esse princípio da salvação, você, então, não tem medo do julgamento divino. O juízo divino, ele é certo sobre aqueles que são bons e aqueles que não são. Porém, aqueles que são bons, debaixo do temor de Deus, receberão então o galardão do Senhor. E aqueles que não são, serão julgados por Deus no juízo eterno. E é claro que esse julgamento é um julgamento santo, que agrada ao Senhor. O livro de Apocalipse também destaca para a gente que existe um tipo de temor que os ímpios têm. É o temor do pavor, o temor do medo. O temor do medo do julgamento e do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 16, dá base para isso. Porque esse juízo e esse julgamento de Deus são para aqueles que são desobedientes, são para aqueles que não obedecem ao Senhor. Lê Hebreus capítulo 10, versículo 27. Mas o temor demonstrado pelo verdadeiro crente é o reconhecimento da majestade de Deus, da soberania de Deus, amando a Jesus e obedecendo então seus estatutos. Isso está em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Então, esse verdadeiro temor da vida dos crentes não é um temor interligado ao pavor, mas é o temor agora em obediência, reverência a Deus, aceitando então o sacrifício de Cristo e sendo justificados por intermédio de Cristo. E agora, em obediência e reverência a Deus, ele honra a Deus em tudo em seu coração. Eu espero que essa aula possa ter ajudado você, te edificado em Cristo, através desse trabalho da Escola Bíblica Dominical para a edificação da tua vida na tua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus. Tira uma foto, me marca no Instagram, marca a gente nos stories. Se você tem uma atividade diferente com o povo bonito da EBD da tua igreja, tira essa foto e me marca aí também. Eu quero ajudar a divulgar esse trabalho e conhecer o teu trabalho em Jesus. Eu quero conhecer a tua classe, esse povo bonito que trabalha com você na EBD, da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Ah, não se esquece. As nossas aulas são postadas de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda terça ao meio-dia é o dia marcado da classe dos jovens e eu te aguardo por aqui. Se você desejar o nosso material, o esboço da aula com os versículos e argumentos a mais, você pode ter acesso a todos esses recursos através da nossa assinatura no Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo. Você encontra também na própria plataforma Hotmart. E esses recursos podem te ajudar a crescer em Jesus. E se você está afastado de Jesus e precisa muito de Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador. Esse é o princípio da sabedoria. E reconhecendo a Cristo como teu Salvador, a tua vida vai mudar. Você pode fazer isso comentando aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida, pedir a bênção e a direção de Deus sobre a tua vida em Cristo. Se você precisa também de oração, comenta aí. Nós vamos estar intercedendo por você para que Deus possa te abençoar em Jesus de uma forma extraordinária para a glória de Deus.
Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer e avançar na escola bíblica dominical da tua igreja. Primeiro, esse texto aqui do pastor Natalino das Neves, Separados para Deus, um material extraordinário da editora CPAD. Você encontra no site da CPAD. Vale muito a pena você fazer o pedido do seu livro de apoio da lição. Quero indicar também outro texto da CPAD, Antigo Testamento, a Teologia do Antigo Testamento, do Roy Zuck. Esse material é muito legal para você que quer estudar um pouco mais sobre essa teologia do Antigo Testamento, analisando aí o texto de Eclesiastes. Quero indicar também esse texto, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e Longman, da editora Vida Nova. Esse material é muito bom, pode te ajudar a ter uma perspectiva muito legal sobre os textos do Antigo Testamento. E como dica também, quero indicar o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra esse livro no próprio Amazon, no Mercado Livre, no site da editora Santorini. E que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre a santificação e a palavra de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.